Boa noite. Convido os irmãos a abrir a Bíblia em Salmos, no capítulo 24. O título da ministração dessa noite é Quem subirá ao monte do Senhor? Salmos 24 está na página 629, para quem não achou. A gente vai começar a ler a partir do verso 3, mas antes que a gente comece a leitura, eu vou fazer mais uma breve oração para que a gente possa começar, tá? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia e por essa noite, porque aprova, Senhor, trazer a cada um de nós aqui. Te peço para que o Senhor continue falando conosco, use a minha vida, e te peço para que nada daquilo que foi e será dito volte para casa vazio, mas produza cada um o teu fruto conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, o título da ministração dessa noite é Quem subirá ao monte do Senhor? E o título dessa ministração tem muito a ver, tem muita relação com o que foi dito sobre o verdadeiro adorador. Porque somente um verdadeiro adorador pode subir ao monte do Senhor. A gente vai ver, esse é um salmo de Davi, e Deus tem me levado muito a enxergar um pouco sobre a vida de Davi. Eu sempre fui, contando um pouco de como eu cheguei nessa ministração. Eu sempre fui uma pessoa, quando eu era mais novo, minha mãe sempre destacou uma coisa muito importante em mim. Eu sempre reconheci os meus erros muito fácil. Eu sempre era uma pessoa com um coração muito mole para quando Deus falava comigo. Porém, isso foi se perdendo com o passar da minha vida. Já contei aquela ministração para vocês de quando era o ápice da minha dureza em que simplesmente Deus me alertou, mas mesmo assim eu decidi ir para a festa. E eu contei para vocês as consequências daquilo e tudo que eu tive que passar depois. Tudo aquilo fruto da minha alimentação desregrada, fruto de um meu mundinho. Eu estava perdido no meu mundinho, na minha alimentação, na minha vida. E mesmo depois daquela pregação, eu não tive muita força na minha alimentação. Assim, por mais que nunca tenha voltado como era antes, eu passei a compensar, como contei para os irmãos, a alimentação com a atividade física. Mas até aí não tem nada de novo. Só que no começo desse ano, Deus tocou muito no coração da pastora, principalmente, e também de outros ministros que trouxeram aqui a palavra, para que a igreja começasse a fazer um jejum, porque Deus queria fazer muita coisa através do jejum. Nós sabemos que o jejum é uma das armas muito importantes e que o próprio Jesus utilizou e recomendou, e disse que certos tipos de demônios não podem ser expulsos sem jejum e sem oração. E assim, com muita insistência da minha mãe, como eu também já compartilhei com vocês, eu comecei o jejum. Só que a princípio, eu achei que o meu jejum fosse somente para eu poder desintoxicar minha mente, né? Para que eu pudesse entender melhor as coisas, não para encontrar um defeito de caráter, até porque eu estava tão cego no ano passado, eu me lembro muito bem disso, eu estava andando com o meu cachorro, eu estava pensando sobre algumas coisas, e eu pensei assim, nossa, finalmente cheguei onde eu queria, né? E eu pensava sobre a minha vida, e eu não achava que tinha coisa para melhorar, eu achava que eu estava ótimo, que eu estava bem, e que eu estava maravilhoso. Só que no decorrer do jejum, principalmente no final, eu pude entender que não somente, ter a minha mente livre, mas o principal motivo foi entender um grave erro do meu caráter, que na verdade já era muito antigo, eu acredito que alguns já possam saber disso, e eu vou comentar um pouco mais para frente com vocês, que o meu estupim muito curto. Eu sempre fui uma pessoa que não tinha muita paciência, não fazia questão de ter paciência, e uma pessoa agressiva por causa disso. E Filipenses 4:8 diz que o cristão deve pensar em tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é santo, tudo que é louvável e tudo que é de boa fama. Nisso nós devemos pensar. Só que eu nunca enchi minha cabeça com essas coisas. Com que coisas? Com as coisas de Deus. Ele deixa bem claro que essas coisas são as coisas de Deus, aquilo que ele recomenda. Mas, desde criança, isso por influências, principalmente dentro do lar, eu e meu pai gostávamos muito disso. Eu sempre gostei muito de filme de luta, eu sempre gostei muito de filme de sangue, de espada, e isso me fez cada vez mais alimentar, tanto que eu já tive episódios de agressividade com pessoas dentro da minha casa, eu já bati na minha irmã. Então, isso foram coisas que eu fui alimentando e nunca tratei. Eu sempre me arrependia, isso era um choque quando eu fazia, mas depois disso eu voltava a fazer. E de uns tempos para cá eu realmente parei com isso, A gente amadurece e entende, Não se bate com outras pessoas, mas a minha agressão deixou de ser
física, para ser verbal, para ser com palavras. Eu passei a ofender as pessoas porque eu simplesmente não me controlava. Né? E os filmes de luta, de sangue, e os próprios jogos estimulam você a falar muito palavrão, você ter um linguajar muito chulo. Inclusive, foi uma das coisas que minha mãe sempre pegou muito no meu pé. Eu sempre, desde que eu troquei de turma na escola, comecei a falar muito palavrão. Inclusive, muitas vezes eu usei de vocabulários que não poderiam ter sido usados aqui no culto. Então, isso foi uma coisa que nunca foi tratada. E no final do meu jejum, foram mais ou menos 3 meses que eu precisei para entender a tamanha dureza do meu coração, que esse era o defeito do meu caráter, que era ali que Deus queria mostrar onde eu precisava chegar. E eu deveria, antes de ter ido viajar, quando a pastora fez aquela ministração sobre o novo dirigente do mundo cristão, não era ela que deveria ter pregado, né? Deus tinha me designado para aquele dia. Não que eu fosse pregar sobre aquilo, mas aquele sábado, minha mãe já tinha combinado com muito tempo que eu deveria ter pregado naquele dia. Porém, chegou na sexta-feira e uma pessoa que não estava tratando os defeitos do seu caráter, a minha mãe fez uma simples colocação sobre um assunto da minha vida e ela foi embora. Minha mãe sempre fala a verdade, ela não mede as consequências disso, porque Deus mandou ela falar, e eu sempre fico muito estressado. E nesse estresse, eu xinguei a minha mãe, xinguei de um palavrão muito feio a minha mãe. Até a Jana estava passando e ela também escutou, eu acredito que ela tenha escutado, depois até conversei com ela. E isso me deixou muito triste, tão triste, e mostrou tamanha gravidade, né, de como o meu caráter estava ruim, que eu não pude vir pregar. E Deus foi trabalhando isso na minha vida. Eu ainda tenho caído muito nisso, porque foi uma coisa que eu alimentei por 18 anos na minha vida, mas isso se encaixou com o título da ministração, que foi até quando o Geraldo colocou essa música que diz: quem subirá ao monte do Senhor e quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e aquele que é puro de coração. E Deus fez essa pergunta para mim: você consegue subir, você consegue vir ao meu santo monte? E eu fui analisar a minha vida, as minhas atitudes, e eu percebi que eu estava muito longe disso. Aquela pessoa que pensava no ano passado estava ótima, estava maravilhosa, cada dia descobre um defeito novo de caráter. E no Salmo 24, no versículo 3 diz, Davi diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem ficará em seu santo lugar? Que é a pergunta que Deus fez para mim. E aí, o próprio salmista, inspirado por Cristo, responde: aquele que tem mãos limpas. A gente sabe que mãos significam obras, aquelas pessoas que praticam aquilo que é ensinado, aquelas pessoas que estão se santificando, suas atitudes são santas, e um coração puro. Tudo que eu não tinha na minha vida. As minhas obras, as minhas palavras e o meu linguajar eram agressivos. E um coração puro, uma mente pura. Eu não seguia o conselho de Filipenses 4:8 que diz: tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é louvável. Minha mente estava e ainda está sendo desintoxicada de muitas coisas agressivas. Então, tudo que Deus coloca para uma pessoa habitar no seu tabernáculo, eu não tenho na minha vida. Que não elevou sua alma para a vaidade, nem jurou enganosamente. Ele receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. E nisso eu pude começar a entender a minha gravidade. De uma pessoa que acreditava que estava muito próximo da salvação, eu estava ao contrário disso, estava muito longe. E aí eu comecei, então, como eu falei para vocês, a acompanhar um pouco da vida de Davi. E Deus ressaltou muito a pureza de coração de Davi. Mas também eu pude entender outra coisa muito importante da vida dele. Além de um homem segundo o coração de Deus, Davi ele era um homem de guerra, ele era um homem de batalha. Ele precisou disso, ele precisava disso. Deus colocou isso para a vida dele, para que ele pudesse ser um libertador e unificador do povo. Porém, isso estimulou um lado da vida de Davi que ele na verdade ele não controlou, ele não conseguiu controlar assim como Moisés. Ele foi um guerreiro, então ele foi estimulado na arte da guerra, na agressividade. Ele era um homem de luta. E quando Davi adultera com Batseba e não consegue achar outra saída, o que fez Davi para que ele pudesse, entre aspas, achar uma solução? Ele mandou matar Urias. Do mesmo modo, Moisés era um homem muito nervoso, muito esquentado. E ele foi se tornar o príncipe do Egito e um homem de guerra. E essa agressividade do caráter dele também foi estimulada. E quando chegou no momento em que ele viu um egípcio lutando com um hebreu, né, o egípcio castigando o hebreu, açoitando o hebreu, ele era o príncipe do Egito. Ele podia ter simplesmente mandado o egípcio parar de ferir o hebreu. Porém, Moisés, sendo um homem que foi alimentado em sua agressividade, não conseguiu encontrar outra solução senão matar o egípcio.
E ele matou o egípcio, e por conta disso, ele teve que passar 40 anos aprendendo a ser manso com as ovelhas. Tanto que depois, o que a Bíblia diz de Moisés? Ora, Moisés era um homem muito manso, mais do que todos os homens da terra. Só que ele precisou passar um longo processo de caminhada com Deus para que ele pudesse chegar nessa mansidão. Então, essa comparação Deus fez muito forte na minha vida. Homens que, assim como eu, têm a tendência para a agressividade, uma pessoa de estupim curto, que não tem paciência, e no momento em que elas continuaram alimentando esse defeito de caráter, quando chegou um simples momento, elas explodiram e fizeram coisas erradas. E Davi quis construir um tabernáculo para o Senhor, e não que isso não fosse a vontade do coração de Deus. Deus colocou isso no coração de Davi. Mas vamos ver o que Deus respondeu para Davi, lá em 1 Reis, no capítulo 5. Abre lá, 1 Reis, no capítulo 5, a página 409. 1 Reis, capítulo 5, o versículo 3. Davi, como eu disse, era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha um coração puro diante de Deus. Porém, as suas mãos estavam sujas diante de Deus. Ele não estava com... As obras de Davi não eram puras diante de Deus. E aí ele decidiu construir um templo, porque tinha uma coisa muito especial no coração de Davi. Ele nunca queria as glórias para si. Ele sempre, tudo que ele recebia, ele guardava muito mais para Deus. Ele sempre quis glorificar o nome de Deus. E aí ele quis construir um templo. E aí, em 1 Reis, no capítulo 5, no versículo 3, diz assim: então, tu sabes que Davi, o meu pai, então aqui Salomão está falando para esse rei chamado Irão, que era rei de Tiro. Então ele diz: tu sabes que Davi, o meu pai, não pôde edificar uma casa para o nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que estiveram junto a ele, por todos os lados, até que o Senhor os colocou debaixo da sola dos seus pés. Então aqui Davi desejou oferecer um serviço diante de Deus. Ele desejou construir um templo para Deus. E nós somos chamados a construir um templo para Deus. Nosso corpo é um templo para Deus. Oferecer um serviço para Deus. Porém, as mãos de Davi não estavam limpas por tudo que ele tinha passado na vida dele. E do mesmo modo, Deus falou para mim: olha, João, você pode até ter boas intenções como teve Davi, mas se o seu coração não for puro e suas mãos não forem limpas, suas obras não forem boas, se sua mente não estiver edificada com as coisas de Deus, você não pode construir um templo para mim. Você não pode trabalhar para mim. Deus não deseja pessoas que estejam com suas mãos contaminadas. Contaminadas só no caso de sangue, de agressividade. Mãos contaminadas são obras enganosas, são obras de Satanás. Qualquer coisa que Deus já tenha falado na tua vida e você não tenha arrumado, a resposta de Deus para trabalhar na obra dele é a mesma que ele deu para Davi: olha, você não pode edificar um templo para mim, porque suas mãos estão contaminadas, suas mãos estão sujas de sangue. E aí, assim como Moisés, você vai ter que passar por um longo processo de 40 anos no deserto, aprendendo de um príncipe do Egito com ovelhas, você aprender a ser manso, você aprender a ser humilde de coração. E é exatamente isso que Deus tem me ensinado nas situações do dia a dia, num simples falar bom dia. Eu sempre alimentei a dificuldade de acordar mal-humorado de manhã. Então, todo mundo tem medo de acordar, todo mundo tem medo de falar bom dia para mim, porque eu sou uma pessoa que é extremamente grossa. E Deus tem me mostrado de uma forma chocante, porque, vou dizer, sabe quando você sabe o jeito que você é, mas você não entende verdadeiramente? E foi isso que Deus trabalhou esses 3 meses de jejum. E Ele falou para mim: olha, esses 3 meses foram o suficiente para você começar a entender quem você é. Você precisa fazer muito mais para você terminar de entender, porque você não entendeu completamente, e para você tratar o seu caráter. Então é por isso que Deus exige esse jejum, essa mente limpa. É para você ficar desperdiçando com coisa à toa, para você ter uma mente boa para trabalhar para o seu benefício. Deus não funciona, Ele não trabalha desse jeito. É para que você possa, assim que o seu templo estiver construído e edificado, você possa trabalhar, você possa ser, como diz, né? Você possa ter a essência de um verdadeiro adorador. E uma das coisas também que chama muita atenção é que mesmo nós, sendo assim, com mãos impuras e um coração que não é reto diante de Deus, pensamentos voltados para o mundo, olha o que está escrito no Salmo 103, na página 670, Salmo 103, o versículo 10.
na página 670, Salmo 103, o verso 10 diz: Ele não nos tratou e não nos tem tratado segundo os nossos pecados, porque nós não merecíamos nem estar aqui, e nem nos recompensou de acordo com as nossas iniquidades. E a cada dia eu tenho visto a misericórdia de Deus na minha vida. Em todas as coisas que eu tenho passado, eu tenho visto nas simples coisas, como Deus tem me livrado de muitas coisas, mesmo eu não oferecendo nada em retorno para Deus, literalmente nada em retorno do que Ele tem feito na minha vida. Ele não me tem tratado segundo as minhas iniquidades. E do mesmo modo foi com Davi. Lá, abre também agora, em Isaías, no capítulo 55, na página 796. Isaías 55, o versículo 3. É um convite que Deus faz para a gente nessa noite. Isaías 55, o versículo 3, na página 796. Diz assim: Inclinai vossos ouvidos e vinde a mim. Deus tem convocado a cada um, por meio, principalmente do jejum, mas da oração, da leitura da palavra, da comunhão diária, a chegar perto dele e ouvir o que ele tem para dizer, os nossos defeitos de caráter. E ele coloca de novo: ouvi, e vossa alma viverá. E eu farei um pacto eterno convosco. Não é uma coisa passageira, como se conquista neste mundo. As infalíveis misericórdias de Davi. Deus nos chama a estar próximos a Ele. Ele fala: inclinem os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. E o pacto eterno que Ele vai fazer conosco são as infalíveis misericórdias de Deus com Davi. O que são as infalíveis misericórdias de Deus com Davi? Foi um homem que fez inúmeras coisas erradas, mas por conta da pureza do seu coração, Davi nunca se afastou completamente dos caminhos de Deus. Deus sempre esteve ali amparando e ajudando ele. Mesmo depois de ter adulterado e ter matado um homem, Deus ainda assim estendia a mão dele, Davi se arrependia, assumia o erro de suas consequências, mas mesmo assim, Deus não se apartava dele. Quantas coisas erradas nós temos feito e Deus nunca se apartou da gente. Pelo contrário, é a mesma palavra repetida nas nossas vidas há 12, 10, há quanto tempo você está aqui na igreja? Deus está sempre repetindo, são as infalíveis misericórdias dele nas nossas vidas. E eu tenho visto a cada ato da minha vida, a cada ingratidão que eu demonstro a Deus, a cada reclamar, a cada xingamento, a cada agressividade no meu vocabulário, Deus me responder com amor, com carinho, com repreensão da forma como deve, mas sendo infalível em suas misericórdias, eu tenho conseguido compreender o quão Deus tem sido bom. E uma das coisas que chama muita atenção na vida de Davi era a gratidão que ele tinha para com Deus. Mesmo sendo perseguido, mesmo tendo uma vida difícil por conta dos seus erros, Davi nunca reclamou contra Deus. Pelo contrário, ele sempre sabia da justiça. Tanto que você tem um livro basicamente inteiro de salmos escritos por esse homem honrando a Deus. E é isso que falta muitas vezes nas nossas vidas. E vamos abrir lá para encerrar, que não teria como terminar de outra maneira, que é uma oração, a Ellen White diz que é uma oração que todo homem pecador deveria fazer para que pudesse chegar à salvação. Salmos 51, que foi o salmo quando Natan aponta o pecado para Davi, e ele, sem questionar, ele não bateu boca, ele simplesmente aceitou e confessou a sua culpa diante de Deus. E do mesmo modo, Deus tem me alertado para ser uma pessoa que, quando é exortada, não oferece resistência, não oferece desculpas para Deus, oferece um coração puro, mãos limpas diante dele para poder edificar um templo para ele. A gente vai começar no versículo 1, está na página 643, Salmo 51. Se você olhar o título, diz: ao músico-chefe, Salmo de Davi, quando o profeta Natan veio a ele, depois dele ter estado com Batseba. Então, depois que ele entendeu quem ele era, o que ele tinha feito, olha o que ele diz a Deus. Ele não foi altivo, ele não foi orgulhoso como Saul, mas sem questionar a Deus, ele responde: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão de tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, Deus tem mostrado, Deus tem apontado, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei,
e cometi este mal à tua vista. Pula para o verso 6 agora. Eis que tu desejas a verdade do íntimo. E esse versículo ele tem uma dupla aplicação. Deus não deseja apenas um relacionamento sincero com a gente, ou seja, eu falar abertamente para Deus o que eu penso e o que eu sinto. Mas Deus deseja revelar a verdade no íntimo. Ele deseja que você estando próximo a Ele, aceitando o convite dEle, a verdade possa estar no nosso íntimo. Deus deseja a verdade no íntimo dos nossos corações, um relacionamento sincero, mas a verdade. Quem é o caminho, quem é a verdade e quem é a vida? Jesus. Deus deseja que Jesus esteja dentro de nós. A verdade no íntimo, Ele vai falar de novo. E na parte escondida, porque não é para todos, não são todos que pagam esse preço. Tu me farás conhecer a sabedoria. Quem é a sabedoria de Deus? É Cristo Jesus. Tendo a verdade no íntimo, a escondida, ou seja, Deus vai te mostrar coisas grandes que você não conhece, como Ele disse para Jeremias. Te farás conhecer a sabedoria. 7. Então, Ele quer dizer que nós não conhecemos a Jesus ainda. Não existe verdade no nosso íntimo ainda. Verso 7. Purifica-me como sou, e serei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. O salmista entende a podridão e o quão sujo ele está por dentro. Será que a gente consegue, no mínimo, nos enquadrar aqui e entender que nós somos como Davi, que nós estamos sujos e nós precisamos que Deus apague as nossas transgressões, porque elas estão sempre diante de nós, a todo momento, nos nossos pensamentos, a gente ofende a santidade de Deus? Verso 10 agora. Cria em mim um coração limpo, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, este pode subir no monte do Senhor, ó Deus, e renova um espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Além de tudo, o salmista demonstra uma coisa muito importante. Ele não falou que, com a verdade no íntimo, nós podemos conhecer a sabedoria. Davi era um homem sábio. Mesmo errando, o que ele diz? Não retires de mim o teu Santo Espírito. Davi olhou para os erros de Saul, viu o que aconteceu e temeu acontecer com ele. Quando ele diz, não retires de mim o teu Santo Espírito, ele se refere a quando Saul pecou e o Espírito do Senhor se retirou dele e um espírito mau o atormentava. Do mesmo modo devemos nós ser. Quando a gente vê um irmão errando, quando a gente vê outra pessoa errando, nós devemos olhar e temer aquelas consequências. Mas não temer ficar com medo de acontecer e simplesmente largar. Mas temer e não praticar o pecado. Aquele que teme, não pratica. Aquele que tem a verdade no íntimo, conhece a sabedoria e não cai. Porque o sábio vê o erro do outro e não cai. Então, continuando. Não expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a alegria da tua salvação. Senhor, para que eu me alegre, basta a tua salvação. Basta aquilo que o Senhor já me deu, não preciso de mais nada. Essa é a essência de um verdadeiro adorador. E sustém-me com um espírito livre, livre dos pecados, livre da opressão e livre dos meus desejos, Senhor. Me livra. Verso 13. Depois que Deus criou um coração puro nele, ele foi limpo e purificado, ele conheceu a sabedoria e a alegria da salvação foi restituída na vida dele. Então, depois de um processo de santificação, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Para que Paulo e Silas pudessem fazer o que eles fizeram, eles passaram por todo esse processo, reconheceram a pecaminosidade deles e chegaram nesse ponto. Eles ensinaram aos transgressores os caminhos de Deus e os pecadores se converteram ao Senhor. Será que as pessoas têm olhado para a tua vida e têm chegado ao caminho e têm se convertido ao Senhor? Faça essa reflexão com Cristo, uma reflexão do alto, não uma auto-reflexão. Verso 16. Pois tu não desejas sacrifício, senão eu daria. Uai, mas Deus não pede para a gente usar certas roupas, Deus não pede para que nós arrumemos nossa alimentação, para que nós nos abstenhamos de certos tipos de prazeres, isso não é sacrifício? Sim, mas o que é muito mais importante que sacrifício, e mostra que Davi realmente aprendeu com os erros de Saul. Tu não te agradas com ofertas queimadas. Vamos continuar. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus, tu não desprezarás. Davi novamente menciona o que disse Samuel a Saul, quando Saul ele oferece sacrifícios no lugar de Samuel por não confiar em Deus. O que disse Samuel? Que
o pecado da desobediência, da rebelião, é como feitiçaria. E, para Deus, a obediência é muito mais importante do que o sacrificar. É muito mais importante um coração puro e sincero diante de Deus do que o sacrifício. Davi disse, eu faria sacrifício se o Senhor quisesse, mas para ti, sacrifícios são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Se Saul tivesse realmente se arrependido, Deus teria o trazido de volta. Mas ele não tinha um coração quebrantado e contrito. Cabe a cada um de nós escolher qual caminho nós vamos seguir. Nós vamos seguir um caminho de um rei que foi catastrófico, ou nós vamos seguir o caminho de Davi? Porque nós praticamos erros, talvez piores que o de Davi. Mas o Senhor tem procurado corações contritos. O Senhor tem procurado corações limpos, seguindo o conselho de Filipenses 4:8, e mãos puras. Mãos, obras que estão sendo de acordo com a vontade do Senhor. Porque está faltando muito. O campo é muito grande, são poucos os trabalhadores. E Deus nos convida nessa noite a aceitar esse chamado. A música que nós vamos cantar agora, ela fala exatamente o que diz o Salmo 24. Quem vai subir no monte do Senhor, quem vai estar lá? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. E aí a autora dessa música ainda acrescenta, então, Senhor, diante disso, entendendo a minha insignificância, santifica-me e purifica-me. Por meu prazer, porque eu quero? Não, porque eu quero estar junto a Ti. A finalidade de tudo isso é para que nós possamos chegar diante de Deus e isso possa ser usado para a obra dele. Amém?